Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão entrando aqui no canal UOL We Are One. Hoje a gente vai receber uma visita super especial para falar com a gente sobre yoga. É a Jade lá no Núcleo Manu, né? Eu pratico yoga lá no núcleo, né? E é uma querida e ela vai vir falar aqui pra gente hoje. Como você conheceu o yoga, né? Apesar que eu fiquei pensando assim, gente, ela conheceu o yoga desde que ela nasceu, né? Na barriga da mãe dela. Se eu só dar um depoimento aqui antes, que eu faço yoga com a sua Claro, mãe lá no Núcleo Manu, e eu tô sentindo sim, muita falta do yoga, muita mesmo. E para imagino. cada pessoa funciona de uma forma, né? Então eu vejo que você está Sim, dando aula à noite, eu até consegui fazer uma, só que para mim funciona o de manhã, sabe? sim, Então, assim, eu ainda sim, tenho que me colocar assim nessa disciplina de conseguir algum lugar online, né? Que faça aulas de manhã. sim, Mas faz muita isso, falta, né? muita. Então, Vivi, acho que é importante então contar um pouquinho aí da Isso. minha história, porque acho que falando dela vai abarcar assim a sua pergunta, né? Do Uhum. horário, né? Como que é para cada um. Acho que vai responder. O que acontece? A minha mãe é praticante de yoga há 50 anos, né? Então, não, quase 50 anos. Então, quando ela fez o curso de yoga na Federal, no curso de extensão da educação física, ela estava grávida de mim. Ela fundou o Núcleo Cultural Manu, né, que é o espaço que a Vivi faz yoga aqui no Caiçara. A gente fez ano passado 40 anos. Quando o núcleo ele foi consagrado no ano do meu nascimento, foi fundado em 79. A gente tem a mesma idade, eu e o núcleo a gente é do mesmo ano. Então, assim, eu pratico yoga exatamente como você falou, desde que eu estou na barriga da minha mãe. Então, assim, eu vivo o yoga no meu cotidiano. Até se eu não quisesse, eu ia praticar yoga. E aí aconteceu. Mamãe tinha turmas de yoga para criança, eu fiz yoga para criança, aí continuei fazendo yoga no início da minha adolescência, e aí quando eu estava com 15 anos, que eu ia me rebelar, né, que a gente tem aquela coisa de negar, né, as coisas, o trem da adolescência lá que é rebelde, minha mãe sofre um acidente, quebra o joelho, tadinha, em trocentas partes, né, assim, tadinha nada, quem sou eu, né? Falar da minha mãe, mas assim, né? Foi sofrido o acidente dela, ela ficou acamada, ela não pôde, né, dar aulas de yoga mais. Quem substituiu minha mãe nas aulas, porque fazia aula de yoga desde sempre? Eu. Então, isso foi em 95. Foi em 95? 93, acho. Eu tinha 15 anos, eu tô com 41, então tem 26 anos que eu dou aula de yoga. Então, E depois disso você nunca mais eu parou. nunca mais, desde então, porque aí virou meu trabalho, minha profissão, é uma das minhas profissões, né? Eu sou também psicóloga, né? Psicoterapeuta, trabalho com psicologia clínica. Recentemente eu venho até mais atendendo do que dando aulas, mas eu nunca deixei de dar aula. Mas houve, Vivi, você falando aí que está sentindo muita falta, né? No meu último ano de psicologia, eu fui monitora da clínica de psicologia da PUC. E aí eu participava de um projeto de atendimento aos alunos da PUC. Uhum. Foi lá que eu me formei. E estava envolvida com o último ano de curso e tive que deixar as turmas de yoga. Inclusive, foi um ano que eu não pratiquei yoga. E vivi assim, foi a pior coisa que eu fiz. Porque me fez uma falta tão grande, assim, em todos os aspectos, assim. Fisicamente me fez muita falta.
eu comecei a sentir dores, assim, que eu nem sabia que existia. Igual o pessoal fala assim, eu tô com uma dor no pescoço, sabe aquela coisa que o povo faz assim no pescoço? Eu tô com uma dor aqui nas cadeiras, né? Dor aqui, dor ali. Dor que eu não sabia que tinha. Eu comecei a ter, que eu estava muito tensa, que eu ia formar, estava na monitoria, e sem praticar yoga. E também o aspecto assim, emocional, psicológico. Eu fiquei mais tensa, mais ansiosa. Mas assim, por pior que tenha sido essa experiência, ela foi muito boa, porque eu vi como que é não praticar yoga. Uhum. Porque, como eu te disse, eu não sabia como que é, assim, né? Eu não fazia ideia de como que era não praticar yoga. Então, foi realmente uma experiência muito marcante na minha vida, assim. Não experimentar não ter o yoga nela, né, na É o que minha eu estou vida. experimentando aqui agora, assim. Eu fiz aquela aula que você deu online, né? A primeira aula, Sim, mas eu não estou fazendo yoga e tá me fazendo muita, muita, muita falta. Então você sim. conheceu o yoga, conheceu na barriga da sua mãe, mas você Sim, começou a dar aula com 15 anos. isso, isso. Comecei a dar aula com 15 anos, que foi quando a minha mãe sofreu um acidente e quebrou o joelho. Aí, o que que acontece? Foi muito interessante essa experiência, Vivi, porque aí eu comecei a dar aula, só que não tinha expertise nenhum, né? Assim, eu era praticante de yoga, uma adolescente. Aí a minha mãe gravava, eu era autodidata, vamos dizer assim, ela não tinha me dado um curso de formação. Aí ela gravava o relaxamento para eu passar para os alunos no final da aula, porque eu E não você sabia o dormia. relaxamento de cor. Eu dormia no relaxamento. Eu acordava, o povo já tinha ido embora. Ou então Meu eles iam Deus. avisar, porque assim, tem o núcleo, né? E atrás moram os meus pais, né? Ô, gente, era engraçado. E assim, eu não conseguia, porque eu ficava tão relaxada, assim. Vivi, acho que seu vídeo parou. O meu Voltou, vídeo voltou. parou? Voltou? Ah, tá. Agora voltou. Eu ficava tão relaxada, eu relaxava tanto, de fato, né, com o relaxamento da minha mãe, que eu dormia. Isso aconteceu algumas vezes, até que, óbvio, né, tomei juízo, pelo amor de Deus, e acabei decorando também, de tanto ouvir nas aulas, decorei o relaxamento. Aí eu fui fazer uma formação com a mamãe em Ashtanga Sadhana Yoga, que é o yoga que nós praticamos no Núcleo Cultural Manu. Depois, eu fiz uma segunda formação. Eu comecei essa formação com 19 anos, que é uma formação em Hatha Yoga e Sarva Uhum. Yoga com Bhaktidasa, professor Fabiano, no Sadhana Yoga, que é um núcleo de yoga também, que deve ter a idade do Manu ou mais, localizado na Rua Guajajaras, aqui no centro de BH. É um lugar maravilhoso para quem trabalha quando tudo voltar ao normal, né? As pessoas voltarem a trabalhar no centro. Lá é uma opção muito maravilhosa de prática de yoga com o ser de luz, que é o meu segundo mestre aí de yoga, que é o Bhaktidasa. Aí eu fiz a formação de Hatha Yoga com ele. E aí, Vivi, foi outra experiência mágica que eu tive com o yoga, porque na ocasião, é, é isso mesmo, eu tinha 19 anos. Olha o que aconteceu. Na ocasião de estar fazendo o curso de formação com Bhakti, eu sofri um acidente e quebrei o pescoço. Nossa. E aí foi muito grave, assim, mas eu não precisei fazer cirurgia nem nada. E eu me lembro que na época a gente estava de férias, até foi umas férias. Eu tinha voltado de viagem e a gente estava de férias no curso de formação, mas eu voltei para assistir às aulas mesmo de colete, assistir às aulas, né, sem poder praticar, tirei o colete, que eu ficava igual uma cosmonauta, fiquei 3 meses de colete com esse colete.
E aí, o yoga me ajudou a recuperar de uma forma, fazer fisioterapia. Fisioterapia é uma coisa maravilhosa. Fui acompanhada por um ortopedista sensacional. E o Bhakti, ele teve um cuidado muito especial comigo, assim. Ele fazia umas manobras na minha ATM, né, na minha articulação temporomandibular, e fazia bastante exercícios de yoga comigo, de pescoço. A mamãe reforçava do lado de cá, e hoje eu não tenho nada. Assim, eu fico, para você ter uma ideia, eu fico de cabeça para baixo, né? Eu faço o Sirsasana, né? Que é o Deixa eu só, pouso sobre a cabeça. deixa eu só te falar uma coisa, eu vou fixar aqui um comentário não, Ah, tá. o que a gente tá, deixa eu ver se eu consigo aqui, isso, fixar aqui o tema para as pessoas que forem entrando já saberem do que se trata, né? Ah, tá, sim. Cumprimentar aqui a Marizinha que está Olá, entrando. Marisa. Marisa vai falar comigo sábado sobre cristais. É Ah, que uma pessoa assim, chique. maravilhosa. O Nano também. Então, oi, gente. Podem Olá. entrar, sejam muito bem-vindos aqui. Olá, É, ei, a Ju, a Praticare. Ju, querida amiga, professora de educação física, super competente. então, entrem, Bem-vinda, Ju. sejam muito bem-vindos aqui nessa live maravilhosa com a Jade. Vamos lá, Jade, você estava contando da sua história. Vamos. Isso. E aí foi a outra grande experiência, né? Foi até antes, né, da minha formatura na psicologia. E ei, querida, foi até antes da minha formatura em psicologia. Foi bem antes, né? Bem jovenzinha. E aí, quando eu estava me recuperando, né, da fratura, que eu me recuperei, o ossinho já estava ali, né, encaixado, mas eu morria de dor, sentia dores horríveis no pescoço. Uma das coisas que me ajudou foi o reiki. Eu recebia reiki de uma amiga, ela ia todos os dias na minha casa fazer reiki em mim, coisa linda. E era a hora de passe e a hora do yoga. Então, assim, que é da prática, né, dos exercícios do pescoço. E hoje eu estou totalmente recuperada, assim. Não tive mais nada, não precisei fazer cirurgia. Uma porcentagem muito grande de pessoas, quando né, fazem essa fratura, elas fundem. Eu fraturei a cervical 1, a primeira aqui na base do crânio. Uhum. Elas fundem a C1, a C2, porque elas não aguentam de dor muscular, porque fica muito tempo parado e a tensão, né, que o acidente provoca, provoca muita dor. E aí eu não precisei fazer cirurgia, eu me recuperei rapidamente. É outra experiência com yoga maravilhosa, assim, E assim, que eu tenho. eu acredito que muito disso seja por causa do yoga, né? Sim, não, com certeza. Tudo foi muito importante. Eu ter sido assistida por um bom ortopedista, né? Eu ter feito a fisioterapia, né? Com os aparelhinhos, o calor, o choquinho, né? Ali, o TENS, né? Uhum. Mas o yoga ele foi fundamental, inclusive, para eu ter paciência, para ficar 3 meses, né? Parada, para ajudar na qualidade do meu sono, para tudo, assim. Então, essa pergunta É que porque, vocês fazem, por que porque praticar yoga? praticar yoga para tudo. Exatamente, exatamente, É Vivi. o equilíbrio físico. Assim, quando eu falo com você que eu estou sentindo falta do yoga, eu tenho um grupo de amigas que elas praticam exercícios físicos. Só que elas fazem à tarde, Sim, eu não consigo. Já falei assim, o meu sim, período é de manhã. Então elas sim, postam lá as aulas e eu faço de manhã. Mas não é a sim, mesma coisa, é um exercício só físico. Não entendo. é que o exercício físico não seja bom, ele é excelente, tanto que me Sim, anima, né? Eu vejo assim uhum, que ele é necessário para mim, não para ter corpo perfeito, corpo, não, é para ter na minha corrente sanguínea algumas hum, substâncias que me deixem ativa para o dia, entendeu? Mas eu sim. vejo que o yoga vai além do exercício físico, né? Sim, isso. Eu acho que é uma colocação
muito pertinente, porque é o que eu até conversando com você um pouquinho antes da gente fazer a live, né? Quando eu fiquei pensando, né, nessa pergunta, da chamada, por que praticar yoga? E aí eu fui pensando, matutando para você, por causa dos asanas, que são os exercícios psicofísicos, sim, por isso. Por causa dos kriyas, que são os exercícios de limpeza da mucosa também. Por causa do relaxamento também. Mas tem uma coisa que é dos mantras, que são assim um milagre no yoga, que eu acho que a gente tem que falar também sobre isso. Mas tem algo no yoga que é o creme de la creme, né? Assim, que é a preciosidade assim, do yoga, que é a respiração. São os pranayamas. Não é nada mirabolante, né? Os pranayamas no yoga não são exercícios assim dificílimos, que tem uma dificuldade assim, né, que as pessoas não vão dar conta. Nada disso, são exercícios tranquilos, você praticou, você viu, né? Tem uns que são um pouquinho mais complicados que outros, mas a maioria deles é muito tranquila. Por que que a respiração é assim, O ponto é o forte, mais né? o ponto forte do yoga? Porque nós, ao longo da vida, você ouviu com certeza lá da mestra Milange, né, essa colocação, Vivi, ela fala isso de uma forma tão linda. Ela fala assim, a gente nasce respirando bem, né? A gente nasce respirando do jeito que a gente veio para respirar, que é inspira, quando a gente inspira, os pulmões inflam, o diafragma, que é um músculo que fica entre a caixa torácica e a barriga, né? Ele faz um chapéuzinho assim. Então, quando o pulmão enche, o diafragma desce, a barriga sobe. E quando a gente solta o ar, o diafragma sobe, empurra o pulmão e a gente solta o ar, a barriga desce. Que a gente chama, né, de Swara Pranayama, respiração do bebê. Por que chama respiração do bebê? Porque é a respiração que o bebezinho nasce fazendo. Aí a gente cresce, começa a ficar estressada, e minha mãe fala assim, bonitinho, que a mamãe da gente coloca umas roupas apertadas, apertando a barriga da gente. A gente começa a privilegiar só a respiração torácica, esquece da respiração abdominal, de usar a barriga ali também no processo respiratório, e a gente vai perdendo a nossa capacidade respiratória, a capacidade de observar a própria respiração. Às vezes acelera a respiração ou prende a respiração, deixa de respirar porque está fazendo força ou porque está tenso e nem percebe. Então, assim, a consciência respiratória que o yoga proporciona para a gente é o que eu considero, é uma das coisas que eu considero mais preciosas. É você começar a observar o seu processo respiratório. Porque a gente pode ficar sem comer alguns dias, a gente pode ficar sem beber água algumas horas, mas sem respirar você não fica minutos, né? Então, assim, eu penso que essa, assim, em primeiro lugar, talvez, seja o que para mim é mais, assim, fundamental. E aí vem as outras inúmeras coisas, porque o processo respiratório, ele vai nos ajudar tanto na saúde física, porque você vai oxigenar mais o cérebro, você vai trazer, né, para o corpo mais vitalidade, né, mais energia, e do ponto de vista emocional é excelente, porque você vai melhorar sua concentração, vai trazer mais serenidade, diminuir a ansiedade. Tanto que quando a gente está ansioso, quem sofre, né, de síndrome do pânico, de algum acometimento nesse sentido, a respiração fica curtinha, ou então até algumas pessoas sentem até falta de ar, né? Então, resgatar essa observação da respiração, do processo respiratório, penso que é fundamental. É uma das partes, né? Entrando aí as Sim. pessoas, né? Rafaela, o Beto, meu Ei, esposo. Rafaela! Olá, Entrando que aí chique, também. bem-vindo, seu esposo. É o É, Carlos, né?
É o Chique. Carlos. Ei, madrinha, minha madrinha tá aqui. Olá, Ei, seja muito madrinha, bem-vinda. Naíta. O pranayama é uma parte da aula do yoga, né? Mas Isso, você falou isso. uma coisa dos mantras e eu fico encantada, porque eu já fiz yoga várias vezes em outros locais, né? E assim, eu não Sim, tinha dado essa importância que vocês dão ao sim. yoga, ao Ao mantra. E eu mantra. acho tão lindo. Eu queria que você contasse, porque você já ouviu se eu já ouvi várias vezes da sua mãe, você já deve ter ouvido trilhões de vezes da sua mãe. Ela falando da importância do mantra. Então eu sei que não está Sim, preparado, mas aqui é um bate-papo mesmo. Conta pra gente, sim. porque eu acho tão bacana. Claro, claro. E fico acho muito importante falar disso. Muito, Vivi. Excelente você ter pensado, né, perguntado isso. Realmente, assim, o mantra aqui, né, os mantras aqui no Ocidente, e é até compreensível, né, passando um aviãozinho aqui. É no Caiçara, né? A gente já sabe que passa mesmo. Aqui Ai, ai. grudadinho, É, aeroporto, né, Carlos Prates, tá aí pertinho. toda pertinho. O que que acontece? É natural, não se dar tanta importância, assim. Não que não se dê importância, né? Falando assim de modo geral. É porque todo praticante do yoga vai ter acesso aos mantras, aos cânticos sagrados, que são considerados cânticos sagrados, porque nós vocalizamos ali em sânscrito, nós falamos, né, nomes de deidades, nós falamos, saudamos Shiva, né, que é o criador do yoga, que é um deus indiano, né, que é esse aqui representado ontem na aula, eu até mostrei a estatuetazinha dele, né, que é essa Ah, coisa linda aqui. só um pouquinho, falando Sim, da sua aula, né? Eu tô pensando aqui agora, sim. ela fica gravada para eu poder fazer de manhã? Pois eu estou providenciando isso, Vivi, inclusive com a sua ajuda, né? Eu gravei Que bom. já 3, eu ainda não postei, mas eu vou postar e aí você vai ver lá, gravado no IGTV. Porque Só aí, ainda não postei. porque Eu aí se a estava gente vendo não seu. faz a aula à noite, a gente pode fazer de manhã usando o vídeo, né? Isso, Continua isso, falando. É porque eu pensei nisso aqui agora, eu falei, gente, mas se ela grava, eu posso fazer de manhã, que coisa. Então, exatamente. Eu vou providenciar isso. tá bom. Mas os mantras, eles são cânticos que representam essas deidades, assim, o carinho a essas deidades, mas você não precisa ser da religião que cultua essas deidades. Vou explicar por quê, né? É importante que tenha respeito. Deixa eu só voltar. Por que que não é tão cantado, por alguns professores, às vezes não é cantado na prática, né? A gente canta porque na Ashtanga Sadhana a gente é incluído o Anga, né, a parte dos mantras, mas algumas práticas não têm, porque isso é muito associado à religião. Muitas pessoas têm uma certa reserva a que se respeitar, né? Essa reserva, as pessoas não gostarem, porque, né, fazem uma associação aí, né, uma ligação com a religião, mas yoga não é religião. Mas É tem muito importante algo, falar isso aqui, né? sim, yoga não é religião, viu, gente? É uma prática, é uma filosofia de vida, é uma orientação é, é, ética, né, de um caminhar dentro de princípios como dizer a verdade, praticar o amor, não a violência, cuidar do corpo e da mente, por um encontro aí com o grande mistério que há no nosso coração, né? Mas enfim, que acontece, Vivi? O sânscrito, que é o idioma, né, que é o dialeto, que ele já não existe mais, é falado na Índia e outros dialetos, enfim, lá não é mais falado o sânscrito, mas os asanas do yoga são falados em sânscrito. Asanas, para quem não sabe, são os exercícios,
psicofísicos que a gente pratica, os pranayamas também, que são os exercícios respiratórios, e os mantras, eles são vocalizados em sânscrito. E o sânscrito é considerado um dialeto sagrado. Por quê? Bem como o japonês, né, arcaico, o chinês, essas línguas, elas são milenares, o aramaico, hebraico. Então, elas estão impregnadas de energia. Então, assim, pessoas oram nessa língua há milênios, né? Elas falam palavras de amor, de carinho, de louvor, há milênios nesses idiomas, né? No caso do sânscrito, nesse dialeto. Então, ao focalizarmos essas palavras, a gente produz energeticamente, né? A gente faz em torno da gente um círculo de luz, né? A gente vibra, a gente faz vibrações sonoras que produzem no nosso corpo cura, produzem no nosso corpo harmonia, produzem no nosso corpo força, luz, abertura de caminhos. Tanto que eles tratam na Índia, eles tratam surtos psicóticos, problemas mentais, acho que é isso que você estava falando que a mamãe te contou, né? Uhum. Eles tratam surtos, né, de psicóticos e outros surtos de outras patologias psíquicas vocalizando mantras, né? Surtos histéricos, pavores, né? Os medos, os pânicos, vocalizando repetidamente os mantras. Você, às vezes, é tão poderoso o efeito do mantra, que você não precisa nem cantar, às vezes. Só de ouvir o mantra, só de perceber o som, absorver o som daquela palavra, daquele dialeto, aquilo já traz serenidade, né? Não sei se você já viveu essa experiência. Eu posso trazer aqui para informação do nosso canal, né? Que são frequências, as frequências sonoras, né? Então, Sim. essas frequências sonoras, quando a gente está em uma frequência, a gente vibra. Eu falo muito de ressonância aqui no canal, não sei se você já ouviu falando. Mas a ressonância é como se fosse no balanço. Você está lá balançando numa frequência, porque a frequência é quantidade de ciclos, né, por segundo. Você coloca a sua perninha balançando junto. O que acontece quando a gente é criança e coloca as perninhas balançando junto? Aumenta, né? A amplitude. Sim. Então é isso. Eu vibro isso em mim, então essa frequência vibra em mim e ela ressoa com essa frequência também no universo, porque tem todas as frequências no universo. Então amplia isso. Então se eu estou vibrando numa frequência dos mantras, né, que são frequências boas, não existe bom ou mal, mas assim, que me traz um bem-estar, aquilo vai ampliar essa frequência no universo. É muito bacana, né? É maravilhoso. A gente sente, e vale aí para todo mundo que está aqui ouvindo e que ouvirá, né, nossa live, assim. Deixa eu só para a gente se localizar aqui. A gente já tem meia hora de live, não parece, mas já tem. Nossa! Então, só para a gente se localizar, porque a gente vai fazer um exercício, não é? De respiração. Isso. Então, eu queria convidar as pessoas que estão aqui agora. Eu aprendi isso nessas lives, sabe? Tem um aviãozinho que tem aí embaixo. Manda para quem vocês acham que gostaria de fazer esses exercícios com a gente, que a gente vai fazer daqui a pouco. Quanto tempo, mais ou menos, a gente precisa para o exercício, só para a gente... Então, para a gente não chegou a combinar, né? Vai durar mais ou menos quanto tempo a live? Olha, a live, com 55 minutos, mais ou menos, ela fecha. Então, a gente, querendo ou não, ela acaba. Então, a gente tem que saber o tempo só para a gente se programar. É bem rapidinho. A gente gasta no máximo 10 minutinhos. Não, assim, no máximo 5 minutos dá para a gente fazer a respiração. Então, dá tempo, gente. Olha, clica nesse aviãozinho, manda para as pessoas que você acha que gostaria de fazer esse exercício. Pode até informar, vamos fazer um exercício para a Nayami entrar lá, para a gente poder fazer, né? Porque coisa boa a gente tem que ampliar, a gente tem que divulgar, né? Porque quando é que
numa terça-feira de feriado, né? Tem uma pessoa do seu gabarito, vamos dizer assim, mas com o seu conhecimento, do seu conhecimento, né? Que tem um conhecimento de yoga desde que nasceu, falando e fazendo exercício de respiração assim pra gente, né? De forma gratuita. Então a gente tem que divulgar mesmo. Né? Eu acho muito importante assim, o bem que a gente quer pra gente, igual eu te falei, o yoga tá me fazendo falta. Então eu vejo o bem que ele traz para mim. Eu quero esse bem para os outros, né? Então eu vou divulgar para os outros. Até vou mandar o aviãozinho aqui, você me dá um tempinho? Claro, Porque eu acho claro. que a gente tem que divulgar mesmo, né? Para as pessoas entrarem aqui. Vou divulgando aqui. Então vocês façam isso também aí. Mandem para quem vocês acham que vai gostar de fazer esse exercício aqui agora com a gente. Vai ser um exercício bem bacana. Isso mesmo, coraçãozinho. Ô, gente, eu aprendi essas coisas também. Você sabe que esses coraçãozinhos aí, eles aumentam a possibilidade do Instagram informar para as outras pessoas dessa live? Eu não sabia disso. Então e são pode tão fofos, colocar né? coraçõezinhos. São tão amorosos. Obrigada pelos corações. Não é? São muito amorosos mesmo. Pois é isso. E a gente estava falando e eu fico interrompendo as pessoas, eu ainda não sei como fazer isso. Como entrar numa hora que... Como entrar numa hora que não interrompa. Mas assim, a gente já falou do pranayama, a gente falou dos mantras. E aqui, antes da gente entrar no exercício propriamente dito, eu queria que você falasse do Kriya. Também é uma coisa muito bacana. Sim. Outra coisa que é muito bacana e é menos falada ainda do que os mantras. Eles estão muito associados, os Kriyas, à Ayurveda, né, que é a medicina indiana, a medicina indiana usa muito Kriya, né? O que são os Kriyas? Os Kriyas são exercícios de limpeza das mucosas nasais, oculares, estomacais, intestinais. Nós vamos ter Kriyas no yoga que a gente vai poder fazer ali na hora da aula, e vai trabalhar ali o nosso globo ocular, vai trabalhar a limpeza ali do nosso estômago, do nosso intestino, com algumas limitações, né? Embora às vezes a gente está ali fazendo aula, faz um Kriya ali de limpeza das mucosas intestinais, imediatamente dá vontade da gente ir ao banheiro, né? Que trata muito prisão de ventre, o Kriya de limpeza das mucosas nasais, intestinais, e tem os Kriyas, nós temos Kriyas de limpeza das mucosas nasais, né? Que eles podem ser feitos a seco, que é como a gente faz em sala de aula, né? Na prática do yoga em grupo, e a gente pode fazer esses Kriyas também em casa, que é o Kriya molhado, né? Que a gente usa água. Tanto com um aparelhinho, que é tipo um bulizinho, assim, que chama lota, para limpar as vias aéreas superiores, como nós podemos fazer no banho, sugando a água pelas narinas e limpando. Algumas pessoas, né, alguns professores de yoga, até não gostam muito que seja feito com a água do chuveiro, porque tem muito cloro, e isso pode, né, ofender aí a mucosa tão delicada das narinas. Então, vocês podem fazer com uma água mineral ou filtrada, mornar, colocar uma pitadinha de sal e fazer o exercício. Arde para danar, mas só no início, depois melhora. Mas a gente não está fazendo uma aula de Kriya aqui. Mas a gente até tem uma mini aula, né? Que sua mãe fez com a gente, está no IGTV do UOL, Posto Vai Vivi, que ela fez Kit Gripe. Isso! Assistam o Kit Gripe, foi um tiquinho antes aí da quarentena, né? De começar a quarentena, na beiradinha assim da gente iniciar oficialmente a quarentena. A mamãe fez essa live com a Vivi a convidou, né, para fazer essa live, e ela ensina lá, né, Vivi? Assistam lá no canal da Vivi, gente, o Al Vivi, tá lá a mamãe ensinando a fazer uns Kriyas pra gente
enfrentar aí esse vírus aí, né? Isso. Tá, enfim. Então Fiquemos olha em só. casa. Então a gente tem, fiquemos em casa. Então a gente tem os pranayamas, a gente tem o Sim. kriya, a gente tem os mantras, né? Ou seja, Isso. isso tudo faz parte de uma aula de yoga e é um dos motivos de praticar o yoga, né? Pratique para E respirar melhor, pratique porque tem os exercícios físicos, né? os asanas. Os asanas também. Então pratique. Os asanas são os exercícios psicofísicos, que é o mais, aqui no Ocidente, é o mais focado, né? Assim, quando você fala, prática de yoga, aí você vê o pessoal fazendo aqueles exercícios lindos, né? Os asanas são bonitos demais, assim, mas é muito focado nisso, Físico. assim. Isso, é muito focado no físico, na performance, né? Na questão performática. Os asanas, eles são um passo, né? Assim, dentro da prática do yoga muito importante, mas não é o único passo, que é mais privilegiado aqui. No yoga a gente tem isso tudo, né? Nós temos os asanas, nós temos os mantras, nós temos os kriyas, nós temos os pranayamas. Nós temos outra parte, Vivi, até assim, deixa eu ver que horas são, não sei se é o horário aqui, mas É acho que dá para 38 falar minutos de live. rapidinho, que é uma parte muito importante, que é o Yoga Nidra, que assim, a gente é só fazendo um resumão, né? Tudo isso, Kriya, Mantra, Pranayama, Asana, Yoga Nidra e o próprio Dhyana, né, que é a parte meditativa, aquela final que a gente faz no finalzinho, né, para quem fez aula no Manu, sabe aquela contemplação que a gente faz no final? Ele é o oitavo anga, né, da prática. Tudo isso tem um único objetivo, que é o encontro consigo mesmo, com o grande mistério que habita nosso coração, que é a meditação. Na verdade, o objetivo é o samadhi, né? Que é o mesmo de nirvana, o mesmo que para os católicos é chamado de êxtase, né? É nosso encontro com Deus, né? Através do processo meditativo. Todos esses caminhos têm um único objetivo, que é nos preparar para a meditação. Por isso que eu penso que esses outros aspectos foi muito legal você perguntar, né? E ponderando, né? Todos, né? Pontuando todos, porque é tudo importante, entende? Nada precisa ficar de fora. E eu acho que eu observo que esses aspectos vão ficando ali meio negligenciados, assim, né? E é tudo muito importante. Inclusive o Yoga Nidra, que eu vou falar rapidinho, que é a parte do relaxamento. Uma das coisas que a gente mais escuta hoje em dia, Vivi, assim, por todos os estudiosos da neurociência, da psicologia, queixa das pessoas, né, é de insônia. As pessoas têm dificuldade de dormir, elas não estão dormindo direito, estão acordando de madrugada, não estão conseguindo pegar no sono, ou acordam de madrugada e não conseguem dormir de novo, enfim. E o Yoga Nidra é o yoga do sono, que é aquela parte finalzinha da aula, que é o relaxamento. Ao contrário do que as pessoas pensam, eu até brinco com os meus alunos que é a parte do recreio, mas não é o recreio. Que é que relaxa, a gente precisa aprender a relaxar. Igual a gente tem que aprender a fazer um asana lá super difícil, a gente tem que aprender a relaxar. A gente não sabe, nesse mundo de hoje, cheio de informação e tecnologia, a gente absorve tudo muito rapidamente, tudo acontece muito rapidamente, as notícias rolam, é tudo muito rápido. As pessoas estão sendo acometidas mesmo por essa agitação, não estão conseguindo dormir. E o Yoga Nidra é um convite a resgatar o relaxamento, resgatar a qualidade do sono. É isso aí. Muito bom. 40 minutos, vamos fazer o pranayama para a gente Vamos poder fazer pranayama. Então, respirar. eu vou convidar vocês a fazerem 2 pranayamas hoje. O primeiro deles, na verdade, 3 processos respiratórios, 3 pranayamas, que é o Ardha Prana Kriya,
que é a observação da respiração, e a respiração que eu vou propor é a respiração do bebê, e a gente depois vai fazer uma terceira respiração, que é chamada de respiração glandular, que é uma força que a gente tem. Se tiver alguma criança assistindo essa live, só lembrar que se eu pedir para fazer contração abdominal, essa contração não pode ser feita. A criança não pode fazer o yoga contraindo, mexendo com o ventre, para não se tornar precoce o desenvolvimento do aparelho geniturinário, tá bom? Então, pode fazer tudo igualzinho, criança, pode fazer tudo igualzinho, menos contração abdominal, tá bom? Ok. Então, a gente vai sentir aí, né, os ossinhos da bacia rentes ao chão, quem estiver sentadinho, vai tentar manter a coluna ereta, alinhar o pescoço à coluna, a gente vai pensar que tem uma cordinha aqui puxando o alto da nossa cabeça, a gente vai alinhar a coluna, relaxem os ombros, fechem os olhos. Então, a gente vai fazer primeiro o Ardha Prana Kriya, que é a consciência da respiração, fazendo a respiração do bebê, que é ar para dentro, barriga e tórax para fora, ar para fora, barriga e tórax para dentro. Esse é o Swara Pranayama. E vocês vão observar, se vocês não estão, observem, se vocês não estão levantando os ombros para respirar. Vocês vão tentar caprichar no movimento torácico e abdominal, principalmente. O tórax vai inchar, as costelas elas vão expandir e relaxar, mas junto com as costelas também a barriga vai expandir. E quando soltarmos o ar e liberarmos o ar, nós vamos sentir que a barriga desce e as costelas também descem. Quem quiser colocar as mãos na barriga para sentir. Muito bem. Agora nós vamos para o segundo pranayama, que é o pranayama glandular, a respiração glandular. Nós vamos colar o queixo no peito, inspirando, levem a cabeça lá atrás e massageiem o céu da boca com a língua. Então, aquela parte molinha, lá de trás do céu da boca, a gente vai empurrar, que é chamado de palato mole. A gente vai massagear com o fundinho da língua, o finalzinho da língua, mantendo os pulmões cheios. Lá atrás, com os pulmões cheios, massageiem. Cansando de manterem os pulmões cheios, soltem o ar, desçam a cabeça, colhem novamente o queixo no peito e com os pulmões vazios, vocês vão contrair a barriga e os esfínteres anal e uretral, como se vocês segurassem para não evacuar, como se a barriga fosse colar lá atrás nas costas, mantendo os pulmões vazios. Tem a cabeça lá atrás, retenham o ar com os pulmões cheios, massageando o céu da boca com a língua. Lembrando que é o palato mole, com o finalzinho da língua. Cansando de manter os pulmões cheios, soltem o ar, colhem o queixo no peito e contraiam a barriga e os esfínteres anal e uretral, mantendo os pulmões vazios. E repitam mais 2 vezes a respiração. Inspirem, erguendo, levando a cabeça lá atrás. Massageando o céu da boca com a língua. Cansou de manter os pulmões cheios, soltem o ar. Desçam a cabeça, colhem o queixo no peito e contraiam a barriga e os esfínteres.
E uma última vez. Voltem pegando ar. Levem a cabeça lá atrás. Retenham o ar com os pulmões cheios. Cansando, soltem o ar. Desçam a cabeça. Colhem o queixo no peito e contraiam barriga e esfíncteres anal e uretral. O máximo que conseguirem. Muito bem. Respirem fundo. Ótimo. Muito, muito, muito bom. Muito obrigada. Gratidão. É um Também presente pra agradeço. gente. É um presente pra gente, assim, nessa época dessa pandemia, desse problema todo, a gente tem um momento, né, de respiração, de concentração. Gratidão, Jade. Gratidão, Manu. Eu honro vocês. Ô, minha querida, a gente que agradece muito o seu convite, agradece muito o seu carinho por nós, né? A gente deseja a você todo sucesso. O seu canal é um canal que vai trazer muita luz para a humanidade, para as pessoas, né? A gente deseja toda abertura de caminhos, que mais e mais pessoas tenham acesso aí a essas coisas excelentes, a esse conteúdo primoroso que você passa através do seu canal pra gente. Deus abençoe você. Muito obrigada a todo mundo que participou, que prestigiou a gente, né? Fiquei muito feliz de ver todo mundo. Gratidão Muito obrigada, Vivi. pelas pessoas que estiveram aqui com a gente, presentes nessa live. Eu quero convidar as pessoas a fazer um desafio que eu estou lançando essa semana, que é a gente ampliar os sentidos, Jade. E aí eu Ah, que comecei ontem com o legal. sentido da visão. E é super interessante, porque eu estou aqui num lugar e eu resolvi passar assim na roça, né? Que E delícia. como que só de falar desse desafio, assim, só da gente se abrir para ver a quantidade de coisas que a gente vê, que a gente não observava Sim, antes. Então, assim, é algo sim. interessante que eu queria convidar vocês para fazer também, porque faz bem, igual eu falei, faz bem para mim, eu quero que faça bem para os outros também. Sim, sim. Muito bom. Gratidão. Também Muito agradeço obrigada. muito. Eu também agradeço a oportunidade e posso fazer um convite também para as pessoas, Vivi? Claro, claro. Todas as segundas-feiras a gente está fazendo uma live às 20 horas, uma live de prática de yoga. Estão todas convidadas, todos convidados. E fiquem em casa. Isso mesmo, fiquem em casa. Gente, tchauzinho para vocês. Gratidão por estarem aqui com a gente. A live, igual eu falei, vai ficar no Stories durante 24 horas e depois a gente vai colocar no IGTV. Tchau, tchau. Tchau, Jade. Tchauzinho, gente. Tchau, Vivi. Muito obrigada. Beijo. Obrigada a você. Tchau. Tchauzinho.